O fim do mundo é uma expressão que assusta. E justamente por isso, muita gente mistura a Bíblia com pânico, boatos e cenas de filme. Mas quando a Escritura fala do fim, ela não está tentando te colocar em terror. Ela está tentando te colocar em vigilância, do jeito que Jesus ensinou. Vede que ninguém vos engane. Mateus 24:4. O problema é que, sem Bíblia aberta, tudo vira confusão. Qualquer crise vira o fim. Qualquer novidade vira a marca. Qualquer líder vira o anticristo. E o resultado é um cristianismo ansioso, cansado e facilmente enganado. Exatamente o contrário do que Jesus advertiu em Mateus 24, Mem 24:4, 5, 11. A pergunta certa não é, quando vai ser? Porque Jesus proibiu marcar datas. Quanto àquele dia e hora ninguém sabe. Mateus 24:36. A pergunta certa é, como a Bíblia descreve a sequência, o sentido e o objetivo do fim? Porque o fim, nas Escrituras, não é só colapso, é também juízo, separação, redenção e a vitória final de Cristo. Existe tribulação, sim. Existe grande tribulação, sim. Mateus 24:21. Existe a ira de Deus, sim. Apocalipse 16. Mas a Bíblia trata isso com termos específicos. E confundir esses termos bagunça toda a compreensão do que virá, e pior ainda, bagunça a forma como a igreja vive hoje. Hoje você vai sair com um mapa bíblico e simples, uma linha do tempo em 3 blocos. O que Jesus disse em Mateus 24, o que Paulo organizou em Tessalonicenses, e como Daniel e Apocalipse completam o quadro. Sem sensacionalismo, sem teoria conspiratória, sem datas. E com uma esperança sólida. O fim do mundo não é o fim de Deus, é o fim do mal. Se inscreva no Estudos do Fim, deixa o like e comenta. Quando você ouve fim do mundo, você pensa mais em medo ou em esperança? Vamos estudar com Bíblia aberta. Antes de tudo, precisamos definir o que a Bíblia quer dizer com fim. Em muitos textos, fim significa consumação, conclusão de uma era, fechamento de um ciclo da história. Não é apenas o planeta sumindo, é o encerramento do presente sistema marcado por pecado, engano e rebelião. Também precisamos definir termos-chave. Tribulação é aflição, pressão e perseguição que o povo de Deus enfrenta no mundo. João 16:33. Grande tribulação é um período de angústia intensa, ligado ao cenário profético descrito por Jesus. Mateus 24:21. Ira de Deus é juízo santo contra a impiedade. Não simplesmente sofrimento humano. 1 Tessalonicenses 5:9, Apocalipse 16. Outro termo central é o dia do Senhor. Nos profetas, ele vem como um dia de trevas e intervenção divina. Joel 2:1-2, Sofonias 1:14-15. No Novo Testamento, ele vem como surpresa para os que estão em trevas, mas como alerta para os filhos da luz. 1 Tessalonicenses 5:2-6. E precisamos falar do ajuntamento dos santos. Paulo usa a linguagem de ajuntamento e encontro com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4:16 e 17, 2 Tessalonicenses 2:1. É aqui que surgem divergências sobre a ordem dos eventos, e nós vamos tratar disso com respeito, focando no que o texto afirma com clareza. A promessa do vídeo é simples. Te entregar essa linha do tempo em 3 blocos com base em Mateus 24, 1-2 Tessalonicenses, Daniel e Apocalipse, mostrando o que é essencial e onde existem divergências legítimas, para você viver o presente com sobriedade e o futuro com esperança. Quando a Bíblia fala do fim, muitas vezes ela está falando do fim de uma era, do fechamento do tempo de paciência e do início da intervenção final de Deus. Jesus chama isso de consumação e insiste que o foco não é curiosidade, mas vigilância. Mateus 24:36, 42. A Escritura descreve um mundo marcado por pecado, injustiça e engano, e mostra que Deus não será indiferente a isso. O fim, então, inclui juízo. Deus age como juiz, não como espectador, e isso aparece na linguagem do dia do Senhor.
Amós 5, 18, 20. Ao mesmo tempo, o fim bíblico não é apenas punição, é restauração. A esperança cristã não é sumir da criação, mas ver Deus renovar e reordenar todas as coisas em Cristo. E Apocalipse termina com essa visão de plenitude e habitação de Deus com o seu povo. Apocalipse 21, 1, 4. Por isso, é importante separar fim do mundo de fim do planeta. A Bíblia fala de abalos e juízos, mas também fala de esperança e renovação. O fim não é triunfo do vazio, é a vitória de Deus sobre o mal e a consumação do reino. Quando você entende isso, você para de tratar escatologia como curiosidade mórbida. O fim tem propósito pastoral: colocar Cristo no centro, chamar ao arrependimento e fortalecer a perseverança dos santos. Como Jesus faz em Mateus 24 e como Paulo faz em Tessalonicenses. Agora entra o termo tribulação. Em sentido amplo, tribulação é a experiência da igreja no mundo caído. Pressão, aflição, perseguição, resistência. Jesus foi direto. No mundo tereis aflições. João 16, 33. Mas Jesus também usa uma expressão mais específica: grande tribulação. Mateus 24, 21. Aqui é um período de angústia intensificada no cenário profético do fim. Nem toda tribulação é a grande, e nem todo sofrimento deve ser chamado de ira. E aqui entra um erro comum: chamar qualquer desastre de ira. A Bíblia usa a ira como juízo santo de Deus, e em Apocalipse, isso ganha forma intensa e direcionada, especialmente nas taças. Apocalipse 15, 16. Confundir isso com qualquer dor humana bagunça o mapa. Outro termo que organiza tudo é o dia do Senhor. Nos profetas ele aparece como intervenção de Deus em trevas e juízo. Joel 2, 1, 2, Sofonias 1, 14, 18. Em 1 Tessalonicenses 5, ele aparece como surpresa para os despreparados e alerta para os vigilantes. 1 Tes 5, 2, 6. Então, o fim do mundo biblicamente é consumação. Fim do presente sistema. Juízo contra o mal. Redenção dos santos e vitória final de Cristo. Agora que os termos estão no lugar, podemos ir ao mapa mais direto que Jesus deixou. Mateus 24. Em Mateus 24, Jesus responde perguntas sobre o futuro, e antes de qualquer sinal, ele dá uma ordem: vede que ninguém vos engane. Mateus 24, 4. Isso já estabelece o tom. O fim será marcado por engano e por resistência à verdade. Jesus fala de guerras, rumores, fomes e terremotos, mas chama isso de princípio das dores. Mateus 24, 6, 8. Ou seja, crises existem, mas não são licença para transformar cada manchete em cronologia definitiva. Em seguida, Jesus descreve perseguição, ódio e esfriamento do amor. Mateus 24, 9 e 12. Aqui a tribulação aparece com rosto humano. Pressão contra os discípulos. O texto não é para te assustar, é para te preparar para a fidelidade. Jesus também mostra que o evangelho será proclamado, e então virá o fim. Mateus 24, 14. Isso liga a escatologia à missão. A igreja não foi chamada para viver paralisada, foi chamada para testemunhar até o fim. Chega então um ponto-chave: a abominação da desolação, ligada a Daniel, Mateus 24, 15, cf. Daniel 9, 12. As interpretações variam, mas o ponto é que existe um marco profético que intensifica o cenário e exige discernimento. Jesus então usa a expressão: porque nesse tempo haverá grande tribulação. Mateus 24, 21. É linguagem pesada, mas note, mesmo aqui, Jesus não entrega datas, ele entrega alerta e postura. Ele também adverte sobre falsos cristos e falsos profetas com sinais e prodígios para enganar. Mateus 24, 24. O fim não é só dor, é sedução religiosa. Por isso a primeira palavra de Jesus foi: não sejam enganados. Jesus ainda diz para não correr atrás de boatos. Eis que está aqui, ou está ali. Mateus 24, 23, 26. Isso é uma vacina contra pânico coletivo.
A igreja do fim precisa ser firme e sóbria, não movida por alarmes. A vinda do Filho do Homem é descrita como pública e incontornável. Mateus 24, 27 e 30. A ênfase é que não será um evento secreto para poucos informados. Será a intervenção divina que encerra a era. E Jesus fala do ajuntamento dos eleitos. Mateus 24, 31. Isso conversa com o ajuntamento de Paulo em 2 T's 2:1 e com o encontro descrito em 1 T's 4, 16, 17. É aqui que muitos debates surgem, e é por isso que precisamos ouvir Paulo com atenção. Em 1 Tessalonicenses 4, Paulo descreve a esperança do crente. O Senhor descerá, os mortos em Cristo ressuscitarão, e os vivos serão arrebatados para encontrar o Senhor. 1 Tessalonicenses 4, 16, 17. O foco é consolo. Consolai-vos uns aos outros. 1 T's 4, 18. Mas logo depois, em 1 Tessalonicenses 5, Paulo fala do dia do Senhor, que virá como ladrão para os que estão em trevas, mas não deveria surpreender os filhos da luz. 1 T's 5, 2, 6. A esperança não elimina a vigilância, ela sustenta a vigilância. Aqui precisamos reforçar: dia do Senhor não é termo para alimentar pânico. É linguagem profética de intervenção divina. E Paulo chama a igreja a estar acordada, não a viver assustada. 1 T's 5, 6, 8. Em 2 Tessalonicenses 2, Paulo volta ao assunto porque a igreja estava perturbada por boatos de que o dia do Senhor já havia chegado. 2 T's 2, 1, 2. A primeira lição é direta. Escatologia bíblica combate rumor. Não alimenta rumor. Paulo menciona Marcos, apostasia e revelação do homem da iniquidade, do Gálatas 2, 3, 4. Ele descreve um clímax de exaltação e engano, e isso conversa com o alerta de Jesus sobre engano religioso, Mateus 24, 24. Ele também diz que há algo ou alguém que detém até o tempo permitido, 2 T's 2, 6, 7. Isso revela soberania. O mal não avança sem limite. A história tem freios, e esses freios existem porque Deus governa. E Paulo aponta o desfecho. Cristo destruirá o iníquo pela manifestação de sua vinda. 2 T's 2:8. Isso recoloca tudo no eixo certo. Não é o anticristo que define o fim. É Jesus. Em seguida, Paulo diz que a atuação do iníquo vem com sinais e prodígios da mentira, e engano para os que não acolheram o amor da verdade, 2 T's 2, 9 e 10. Essa frase explica por que o fim é tão perigoso. Não é só sofrimento, é sedução espiritual. Agora entram divergências respeitosas sobre a ordem dos eventos: pré-tribulação, pós-tribulação, pré-ira. Cada posição tenta harmonizar Mateus 24, 1 T's 4, 5 e Apocalipse. E nós não precisamos brigar aqui. Precisamos entender o que é essencial. O ponto seguro é este: haverá engano, haverá pressão. Cristo voltará, os santos serão reunidos a ele, e o dia do Senhor trará intervenção e juízo. Paulo escreveu isso para formar firmeza, não ansiedade. Dos Eus T's 2, 1, 2, 15. Apocalipse não foi escrito para virar caça a códigos modernos. Ele foi escrito para fortalecer a igreja sob pressão, mostrando que o Cordeiro reina e que o mal, por mais barulhento, não tem o trono. Agora, a câmera do texto se abre. O que Jesus descreve em Mateus 24 aparece em imagens e ciclos. Uma forma clássica de organizar Apocalipse é observar os ciclos, selos, trombetas e taças. Apocalipse 6:16. Há debate se são sequenciais ou recapitulações com intensificação, mas em ambos os casos o quadro é o mesmo: conflito crescente e juízo aumentando. Apocalipse 6 descreve selos que trazem guerra, fome, morte e perseguição, e isso conversa com as dores e com a perseguição descritas por Jesus. Mateus 24, 6, 12. O palco está sendo montado. Crises no mundo e pressão sobre os santos. Em Apocalipse 13, a besta e o falso profeta aparecem como um sistema que exige adoração e persegue os fiéis, usando sinais para enganar. Apocalipse 13, 13, 14. Aqui, o fim deixa de parecer apenas tragédia
e revela seu centro: disputa por lealdade. Quando o Apocalipse fala de ira, especialmente nas taças, ele descreve juízos intensos e direcionados. Apocalipse 15:16. É aqui que muitos intérpretes reforçam a distinção. Tribulação pode incluir perseguição aos santos. Ira descreve juízo de Deus contra a impiedade. Daniel ajuda a entender o fundo disso. Daniel 7 apresenta poderes como bestas e mostra perseguição aos santos. Daniel 12 fala de um tempo de angústia e de intervenção final. Daniel 7 e Daniel 12:1. Isso ecoa tanto Mateus 24:21 quanto o cenário apocalíptico. Apocalipse também descreve Babilônia como símbolo de um sistema sedutor e idólatra que cai sob juízo. Apocalipse 17:18. A lente não é só catástrofe, é queda de um sistema que seduz, corrompe e se opõe a Deus. E então o livro aponta para o clímax: a vitória de Cristo, o julgamento final e a nova criação. Apocalipse 19:22. Isso fecha com o que vimos no começo. O fim é consumação e renovação, não apenas destruição. Por isso, quando perguntam como vai ser o fim do mundo, a Bíblia responde em camadas: dores e engano, tribulação e pressão, juízo de Deus contra o mal e a volta de Cristo para reunir os seus. Agora, a pergunta mais importante é: como viver hoje diante disso? A primeira resposta bíblica ao fim é vigilância sem pânico. Jesus manda vigiar, mas também manda não correr atrás de rumores e não marcar datas. Mateus 24, 23, 26, 36. Vigilância não é histeria, é sobriedade. A segunda resposta é amor pela verdade. Paulo diz que o engano atinge os que não acolheram o amor da verdade. 2 Tessalonicenses 2:10. Isso significa que a igreja precisa amar Cristo e sua palavra mais do que ama novidade, sensação ou espetáculo. A terceira resposta é perseverança na tribulação. Jesus não prometeu ausência de aflição, prometeu vitória e presença. João 16:33. E em Mateus 24, ele chama o discípulo a permanecer, porque o fim testa fidelidade, não curiosidade. A quarta resposta é distinguir termos para não viver confuso. Tribulação não é automaticamente ira. Grande tribulação tem contexto profético. Mateus 24:21. Dia do Senhor é intervenção divina. 1 Tess 5:2-6. Ajuntamento é esperança da igreja. 1 Tess 4:16-17, 2 Tess 2:1. Termos claros geram coração firme. A quinta resposta é adoração correta. Apocalipse mostra que o conflito final é por adoração. Apocalipse 13. O antídoto começa agora: adorar o Senhor com exclusividade, com consciência firme e coração inteiro. A sexta resposta é santidade no cotidiano. O fim não é desculpa para abandonar a vida cristã, é razão para intensificá-la. Vigilância bíblica tem forma: oração, palavra, comunhão, serviço e fidelidade. A sétima resposta é missão. Jesus ligou a proclamação do Evangelho ao desenrolar do fim. Mateus 24:14. A igreja não foi chamada para se esconder esperando o fim. Foi chamada para testemunhar até o fim. A oitava resposta é consolo. 1 Tess 4 foi escrito para consolar os crentes sobre os que dormem em Cristo, e não para apavorar a igreja. 1 Tess 4:18. A esperança do retorno de Jesus sustenta o coração em tempos difíceis. A nona resposta é humildade, onde a Bíblia permite divergências. Há debates honestos sobre a ordem exata de certos eventos, mas a Escritura é clara no essencial. Cristo volta, o mal é julgado, os santos são reunidos e Deus reina. 2 Tess 2:8, AP 21, 3 e 4. E a décima resposta é olhar para o final certo. Jesus vence. Apocalipse termina com a vitória de Deus e a nova criação. Apendo 21, 22. E Paulo garante que o iníquo é destruído pela vinda de Cristo. 2:6, 2:8. Para o cristão, o fim do mundo não é o fim da esperança, é o começo da plenitude. Então, biblicamente, como vai ser o fim do mundo significa:
O mundo como está vai caminhar para um clímax de dores, engano e pressão. Haverá tribulação e grande tribulação no cenário profético. Mateus 24, 21, 24. Haverá o dia do Senhor como intervenção e juízo. 1 Tesses 5, 2, 6. E haverá a volta de Cristo para reunir os seus e pôr fim definitivo ao mal. 1 Tesses 4, 16, 17. AP 21, 1, 4. Sem datas, sem sensacionalismo, com vigilância e esperança. E agora eu quero sua opinião nos comentários. Para você, qual parte mais confunde? Tribulação, X-ira, Dia do Senhor, ou a ordem dos eventos entre Mateus 24, Tessalonicenses e Apocalipse? Comente com respeito, porque eu vou ler e fixar os melhores.